A Procuradoria-Geral da República pediu abertura de inquérito para apurar se o presidente Bolsonaro cometeu ou não crime no caso da vacina Covaxin. A suspeita é de que ele sabia de indícios de irregularidades e não tomou providências. O caso, que agora chega à esfera criminal, tem dominado o cenário político há 2 semanas. A negociação para a compra da vacina Covaxin seguiu orientações e práticas bem diferentes das outras vacinas. A rapidez na conclusão do negócio chamou a atenção. Da negociação ao fechamento do contrato com a Covaxin foram 3 meses. Com a Pfizer, por exemplo, levou quase 1 ano. O preço das doses também causou estranheza. O mais caro pago pelo Brasil até agora. Cada dose saiu a R$ 80,70, valor 4 vezes maior que a vacina mais barata, a AstraZeneca, da Fiocruz. Foi também o único contrato para a compra de vacina que teve a participação de uma empresa intermediária. A primeira reunião do Ministério da Saúde para negociar a compra da Covaxin foi no dia 20 de novembro do ano passado. No dia 6 de janeiro, Francisco Maximiano, presidente da Precisa Medicamentos, viajou à Índia e foi recebido pelo embaixador do Brasil em Nova Delhi. A Precisa era a intermediária do negócio entre o governo e o laboratório Bharat Biotech, produtor da Covaxin. 2 dias depois, o presidente Jair Bolsonaro enviou carta ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e falou do interesse do governo brasileiro em comprar a Covaxin. Na época, Pfizer e Coronavac já haviam feito propostas para vender ao Brasil 170 milhões de doses, mas o governo brasileiro travava as negociações, como mostrou a CPI da Covid. No dia 22 de fevereiro, o governo empenhou o dinheiro, ou seja, a verba foi reservada para pagar o contrato, mas só assinou o contrato para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin no dia 25. Naquele momento, não havia autorização da Anvisa para uso da vacina no Brasil. Publicamente, Bolsonaro dizia que só autorizaria a compra de vacinas aprovadas pela agência. Mesmo assim, o contrato foi assinado. No dia 6 de março, o Ministério pediu à Precisa que aumentasse o lote de vacinas para 50 milhões de doses. Ainda não havia autorização da Anvisa. No fim de março, a agência recusou a importação da vacina por falta de diversos documentos, incluindo o certificado de boas práticas da fabricante. Só no dia 14 de maio, quase 3 meses depois do fechamento da compra da Covaxin, que a Anvisa liberou a importação excepcional de 4 milhões de doses. Até hoje, nenhuma dose foi entregue e, depois das denúncias de irregularidades no negócio, o Ministério da Saúde suspendeu o contrato. O Ministério Público Federal em Brasília já estava apurando o caso desde março e, na quarta-feira, abriu uma investigação criminal sobre as suspeitas no negócio. O Tribunal de Contas da União também apontou inconsistências no contrato e o caso passou a ser uma das principais linhas de investigação da CPI da Covid. Em março deste ano, Luiz Ricardo Miranda, chefe de logística de insumos estratégicos para a saúde do Ministério da Saúde, prestou depoimento ao Ministério Público e disse que vinha recebendo pressão de seus superiores para acelerar o contrato. O servidor e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, do Democratas, disseram em depoimento à CPI na sexta passada que alertaram o presidente Jair Bolsonaro em uma reunião no Palácio da Alvorada, no dia 20 de março, sobre as suspeitas de irregularidades no contrato. O servidor afirmou ter levado ao presidente um recibo chamado invoice, uma fatura necessária para importação. O invoice solicitava o pedido de pagamento antecipado de 3 milhões de doses da Covaxin, o que não estava previsto no contrato, no valor de 45 milhões de dólares, o equivalente a 222 milhões de reais. Luiz Ricardo afirmou que se recusou a assinar o invoice. Quando a denúncia veio a público, o governo disse que o documento tinha sido falsificado, mas teve que voltar atrás diante das provas de que o invoice era verdadeiro e estava no sistema do Ministério da Saúde. Depois, o governo alegou que o Ministério da Saúde mandou corrigir o documento para evitar o pagamento antecipado, o que aconteceu no dia 23 de março. Ainda assim, a fiscal do contrato, a servidora do Ministério Regina Célia Silva Oliveira, autorizou o embarque das doses no dia 22 de março, antes das correções no documento. O servidor Luiz Ricardo e o deputado Luiz Miranda disseram que decidiram denunciar publicamente as irregularidades porque não receberam do presidente Bolsonaro nenhum retorno sobre a apuração das denúncias.
Depois de toda a repercussão, o Palácio do Planalto disse que o presidente pediu, no dia 22 de março, ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para investigar o caso. Pazuello foi exonerado um dia depois, mas disse que nessas 24 horas encaminhou a demanda ao então secretário executivo Elcio Franco. Pazuello afirmou que não foram encontradas irregularidades e que, por esse motivo, não levou o assunto ao novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Como o governo não apresentou documentos de que mandou apurar as denúncias sobre a compra da Covaxin, no início da semana, 3 senadores pediram ao Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de prevaricação. A ministra Rosa Weber enviou o pedido para a Procuradoria-Geral da República. Na primeira resposta, a PGR pediu para que a ministra não desse prosseguimento à investigação até a conclusão dos trabalhos da CPI da Covid.